Olá pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre probabilidade, tá? Esse é o novo tema das nossas aulas virtuais. Para poder tratar desse assunto, eu preciso que vocês aprendam dois conceitos, duas definições, que é o que nós chamamos de espaço amostral e evento. Espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, que é chamado amostral, espaço amostral, e é indicado pela letra ômega. Tá? A letra ômega é mais uma das letras gregas, os matemáticos adoram ela. Na verdade, ela é a última letra do alfabeto grego. Tá? Inicia-se com alfa e termina-se com ômega. Aí costuma-se falar muito em princípio e fim, né? Relacionando o alfa e o ômega. E o evento é qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Então, fazer probabilidade, a gente vai contar. Então, a gente vai precisar principalmente de análise combinatória. Então, a gente vai contar o espaço amostral, que vai ser o conjunto maior, e depois nós vamos contar o conjunto de eventos, que vai ser um subconjunto do espaço amostral. E aí a quantidade de espaço amostral e a quantidade de evento é que vão definir a nossa probabilidade. Então, probabilidade de ocorrer um determinado evento é dado pela quociente ou divisão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, ou a divisão de número de elementos do evento dividido pelo número de eventos do espaço amostral, que é o ômega. Tá? Resumindo, é o número de elementos do evento, ou se preferir também, é o número de elementos de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Tá? Esse também é um termo que é muito usado em probabilidade. Então vamos para exemplo, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, uma urna contém 15 bolas numeradas de 1 a 15. Uma bola é extraída ao acaso da urna. Essa parte dessas frases que fala extraída ao acaso é para poder tentar tirar o que nós chamamos de vício, ou moeda viciada, ou carta viciada, que é quando você tem no jogo a possibilidade de ter erro. Tá? É quando uma pessoa tenta roubar no meio do jogo. Então, quando se coloca que ela é extraída ao acaso de uma urna, ou que ela é fidedigna, ou ela é equiprovável, então assim, a gente está tentando dizer que esse jogo ele é honesto e que não tem risco de a gente calcular a probabilidade de maneira errada. Tá? Então, qual a probabilidade de ser sorteada uma bola com número maior ou igual a 11? Então, esse problema aqui, ele quer que você comece contando o ômega e depois a gente vai contar o evento. Então, como existe uma urna e essa urna tem 15 bolas, então a gente vai escrever o ômega como sendo as 15 bolas. Então tá aqui. Então representando como números, né, a bola 1, bola 2 e assim por diante. O número de elementos então do meu ômega, tá? Vou usar esse símbolo de N de ômega, que é o número de elementos de ômega. Vai ser então 15 bolas. Depois eu vou calcular o evento. O evento ele fala o seguinte: qual a probabilidade de ser sorteada uma bola com um número maior ou igual a 11? Reparem que tem o maior e tem o igual. Então quer dizer que é o 11 até o 15. Então 11, 12, 13, 14 e 15. Então aqui nós temos 5 números. Então o número de elementos do evento vai ser 5. Então calcular a propriedade, basta se dividir esse 5 por esse 15. Então essa aqui é a nossa probabilidade. Ó. Posso escrever o resultado da probabilidade como uma fração, como está aqui 1/3, tá? Como uma fração irredutível. Ou posso escrever em forma de decimal, aqui é um dízima periódica, ou ainda é muito comum também escrever em forma de porcentagem, tá? Eu gosto muito de escrever em forma de fração irredutível, então você vai ver que muitas das minhas respostas eu trabalho assim, tá? Então esse é o primeiro exercício. O segundo, um dado é lançado 2 vezes sucessivamente. Qual a probabilidade de, letra A, ocorrer 5 no primeiro lançamento e um número par no segundo? Então vamos pensar nessa questão. Ó. Primeiramente, eu preciso sempre contar o ômega, né? Então eu vou contar todos os casos possíveis. Todos os casos possíveis seria quando eu lanço 2 vezes sucessivamente um dado. Tá? Supondo que o dado tenha 6 lados, geralmente isso o problema é dado, principalmente no vestibular. Então vamos supor que ele tenha 6 lados. Então aqui o que eu quero fazer é uma combinação, que eu jogo um dado, sai o número 1. Jogo outro dado, sai o número 1 também. Então esse aqui é um par de soluções. Posso também jogar o primeiro dado, sai 1, e no segundo dado sai o número 2. Então esse já é outra solução. E assim por diante. Jogo o dado, sai 1, no segundo dado sai o 3. Então eu tenho que escrever todas as possíveis combinações, que vai dar um total de 36. Como que eu fiz essa conta? Aí eu uso a análise combinatória, tá?
a gente vai usar o PFC lá, o princípio fundamental da contagem. Imagina que eu tenho um dado, então aqui é o dado 1, tenho o segundo dado, e aí quantas faces eu tenho o primeiro dado? No caso eu vou ter 6 faces. O segundo dado, mesmo raciocínio, vou ter 6 faces. Então se eu multiplicar os dois, 6 vezes 6, 36. Tá? Então essa é a solução para, no caso, calcular o número de casos possíveis. Agora vamos para o evento. O evento seria o que ele fala aqui: ocorrer 5 no primeiro lançamento e um número par no segundo. Tá? Eu frisei o E, porque o E tem a noção em matemática de ser vezes. Tá? Se você tivesse um ou aqui, vocês entenderiam como mais. Então o E sempre em matemática vai ter a noção de intersecção e o ou de união. Tá? Então o problema trata o seguinte: para ocorrer o 5 no primeiro lançamento, então quer dizer que aqui, que é o primeiro dado, sempre vai ser o 5. O segundo dado precisa ser um número par, então o número par tem que ser o 2, o 4 e o 6. Então os pares vão ser 5 e 2, 5 e 4, 5 e 6. Então eu tenho então um total de 3 elementos no conjunto do evento. Então a minha probabilidade vai ser 3 dividido por 36, que dá um total de 1 sobre 12. Tá? Então aqui é uma maneira de fazer. Uma outra maneira, já sugerindo o raciocínio de vocês, ao invés de pensar como um todo, igual eu fiz, né, tanto ocorrer 5 e ocorrer número par no segundo lançamento, eu posso pensar isso com casos diferentes. Então eu trabalho um primeiro caso só com o caso de ocorrer 5 no primeiro lançamento. O que seria a probabilidade de sair o 5 quando eu jogo apenas um dado? Então pensem comigo, se eu pensar primeiramente o conjunto do ômega. O conjunto do ômega, se eu estiver jogando um único dado, eu vou ter apenas 6 possibilidades. Então aqui embaixo na divisão vai ser um 6. Agora em cima, se eu quero jogar o 5 e o 5 é uma única face das 6, então minha probabilidade é de ser apenas uma. Então quer dizer que é uma probabilidade de 1 em 6. A outra, repara que é um E, tá? Aqui é um E, então aqui é um vezes. Então a outra parte do problema fala que tem que ser um número par no segundo. Então vamos pensar aqui. Novamente, o segundo vai ser 6 faces, então quer dizer que o ômega vai ser 6. Agora, quantos números pares eu tenho? Eu tenho 2, o 4 e o 6. Então quer dizer que eu tenho 3 possibilidades de colocar no evento. Se eu multiplicar 1 vezes 3 dá 3, igual aconteceu aqui. E 6 vezes 6, 36. Então eu cheguei na mesma probabilidade. 3 sobre 36. Ok? Então essa é uma segunda maneira de fazer. Depois eu vou explorando isso mais para frente ou em outras ocasiões aí, tá? Agora vamos para a letra B. A letra B fala: o produto dos pontos obtidos ser maior que 12. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Então, para ser maior do que 12, eu tenho que pensar assim: se eu começar com o número 1, se eu multiplicar por qualquer outro número das faces, não vai dar 12. Então 1 está descartado no primeiro lançamento. Se eu colocar o 2 no primeiro lançamento, se eu multiplicar o 2 por qualquer número também, não vai passar de 12. Repara que tem que ser maior que 12, tá? Não pode ser igual a 12. Então o próximo número vai ter que ser o 3. O 3, se eu multiplicar por 1 dá 3, por 2 dá 6, por 3 dá 9, por 4 dá 12. Só quando eu chego no 3 vezes 5 que dá 15, que é maior que 12. Então quer dizer que esse aqui é um par possível. Então se o 3 e 5 dá, o 3 e 6 também tem que dar. Aí vou para o 4. O 4 só vai passar do 12 quando for 4 e 4. E o 4 e 5, então, 4 e 6. Com o 5, eu já consigo fazer 5 vezes 3, 15. Então 5 e 4, 5 e 5, 5 e 6. Então aqui deu um total de 9 elementos. Então a minha probabilidade vai ser de 9 para 36, que dá um resultado de 1 quarto. Ok? Esse problema agora é um problema de probabilidade de contagem meio simples, usando uma tabela, tá? Isso aqui vai ser mais ou menos uma noção de conjuntos aqui, que eu vou também explorar em outros slides aí. Ele fala o seguinte: na tabela abaixo está representada a distribuição por turno dos alunos do curso de economia de uma faculdade. Escolhendo ao acaso um aluno desse grupo, qual que é a probabilidade que seja? Então na letra A, mulher. Então vamos pensar, primeiramente o grupo total seria a soma 20 mais 25 mais 23 mais 12. Isso dá um total de 80. Então repare no número.
Ele dando 80, ele vai ser então o nosso ômega, tá? Então, nem vou arriscar de desenhar o ômega aqui. Então, o nosso ômega vai ser o número que vai figurar aqui embaixo. Repare que em todas as respostas está 80 lá. Então, agora é pensar, quantas mulheres que eu tenho na letra A? Mulheres é o 25 mais o 12, que dá 37. Então, minha probabilidade é de 37 mulheres em 80 do grupo. Tá? Então, repare como que a probabilidade funciona. É sempre a quantidade que eu quero, que a gente chama de favorável, sobre aquela quantidade que é total, que são os possíveis. Tá? Na letra B, ele pede o curso noturno. No noturno, ó, eu tenho 23 mais 12. Isso dá um total de 35. Então, 35 sobre 80, que dá, simplificando, 7 sobre 16. Então, essa é a probabilidade de ter curso noturno. E a letra C, homem do curso diurno. Então, diurno seria esse 20 aqui apenas, né? Isso, só o 20. Então, eu tenho 20 pessoas, ou melhor, 20 homens do curso diurno para os 80 no total. Então, eu tenho um resultado de 1/4. Ok? Então, mais uma questão. Vamos pensar agora em cartas. Então, essa de cartas, eu já até falei em outros exercícios anteriores, né, quando eu falei de análise combinatória, mas qualquer coisa sempre dá uma olhadinha. Geralmente uma carta é 52, um baralho tem 52 cartas. A gente tem a questão dos naipes, que são divididos em 13, né, 13 cartas. E nesse problema ele só propõe o seguinte, ó. Dado um baralho comum com 52 cartas, extraímos ao acaso uma carta. Qual que é a probabilidade de não sair um ás? Então vamos pensar aqui. Eu tenho que o n de ômega vai ser o total de cartas que eu tenho. Então, o meu total de cartas seria 52. O número de evento, como eu quero só que não seja ás, ou seja, como eu tenho 4 naipes dentro do baralho, então eu vou ter 4 ás. Então, quer dizer que do total, que é 52, eu vou ter que tirar 4 ás. Então, deu um resultado 48. Então, eu tenho a probabilidade de 48 sobre 52, que simplificando dá 12 cartas para 13. A cada 12 cartas, né, a cada 13 cartas, 12 não vão ser ás. Tá? Podemos falar desse jeito também. Uma outra maneira de resolver esse exercício, só para reflexão aí, para a ideia, é você pensar naquelas estratégias que eu dei anteriormente, quando eu falei de análise combinatória, de calcular o todo e subtrair a negação da restrição. Ou seja, o todo, eu sei que se eu quisesse tirar uma carta do baralho, eu sempre vou poder tirar todas as cartas, né? Não tem chance de você errar de sair uma carta. Então, sendo uma probabilidade de 100%, sempre vai sair uma carta das 52 cartas. Ou, se preferir, é uma probabilidade de 52 para 52. Tá? Mas vamos pensar como 100%. Então, eu tenho como se fosse o número 1. Então, a probabilidade é um número sempre que varia de 0 até 1. Então, é uma informação que eu preciso destacar, tá? Então, ela vai sempre começar no 0, né? Quer dizer, a gente sempre pode ter aquela probabilidade que vai ser nula, nunca vai ter chance de pegar tal carta, por exemplo, e vai ter aquela que você sempre vai pegar uma carta. Então, é essa que eu estou considerando como 100%. Então, aqui, eu tenho que subtrair a negação de não sair um ás. O que é negar que não sair um ás? Quer dizer que vai ter que sair ás. Então, qual que é a probabilidade de sair um ás? A probabilidade de sair um ás seria as 4 cartas de ás sobre as 52 que eu tenho no baralho. Então, seria 100% menos 4 sobre 52. Se eu fizer o MMC aqui, vai dar 52. E aí, 52 dividido por 1 vezes 1, eu tenho 52 aqui em cima. Isso menos 4. Aí, reparem, 52 menos 4, 48. E embaixo, 52. Então, a resposta deu igualzinho, tá? Então, essa é uma outra maneira também de resolver, ok? Seguindo aí. Agora, essa daqui é um dos anagramas da palavra amor é escolhido ao acaso. Qual que é a probabilidade que no anagrama apareça a palavra Roma? Então, esse aqui, mais uma vez, como eu tinha comentado, a gente sempre vai estar precisando para a teoria de probabilidade a teoria de análise combinatória. Então, a gente vai ter que retomar alguns conceitos, como, por exemplo, calcular anagrama. Então, calcular o anagrama, relembrando, é só contar o número de letras e colocar fatorial, ou seja, uma permutação, no caso aqui, de 4. Então, 4 fatorial, 24. Se tivesse alguma letra repetida, tem que lembrar de dividir pelos repetecos. Como ele quer
A probabilidade de acontecer uma palavra chamada Roma, que é uma única palavra dentro de todas as 24, então a probabilidade é de 1 em 24. Mais uma de anagrama. Esse é o anagrama formado a partir da palavra cardume, é escolhido ao acaso. Qual que é a probabilidade dele começar e terminar com uma vogal? Então aqui eu vou ter duas situações, eu tenho que contar todos os casos possíveis, ou seja, os casos em que eu tenho as 7 letras, né, sem nenhuma restrição, então vai ser um 7 fatorial, e aí nós temos 5.040 resultados. Esse aqui vai ser meus casos possíveis, ou seja, meu ômega, então o número de elementos de ômega é 5.040, e agora eu tenho que calcular o anagrama de cardume começando e terminando com a vogal, Então, no caso, esse agora é o nosso evento. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Cardume tem 7 letras e tem 3 vogais. Tá? Então, eu vou só fazer aqui rapidamente. Vamos fazer aqui 4, 5, 6, 7. Então, se ela tem que começar com vogal e ela tem 3 vogais, então eu vou começar com 3, sabe? Sempre começa com as restrições. Se eu escolher uma letra para ficar aqui, uma vogal, ela vai sobrar então 2 vogais para colocar no final. Então eu tenho 3 e 2. Como sobraram 5 pedaços aqui, então eu vou ter um 5 fatorial aqui. Ou 5, 4, 3, 2, 1. Então é um 3 vezes 2 vezes 5 fatorial, que vai dar um total de 720 resultados. Então a probabilidade vai ser 720 dividido por 5.040, e eu tenho 1/7 de probabilidade. Ou seja, para cada 7 palavras com repetição com anagrama de cardume, eu vou ter sempre uma que vai ter essa situação de começar e terminar com vogal. Ok? E a última questão aqui, que trata de palíndromos, o que é bastante interessante, que são os casos de números e até palavras e frases que acontece essa reflexão. Ó. Imagine que como se tivesse um espelho aqui, ó. O que está de cá lendo da direita ou da esquerda, da direita para a esquerda e daqui da esquerda para a direita, ela dá o mesmo significado, né? O mesmo número, no caso aí 27, 27. E aí ele dá essa noção de espelhar, né? Então no caso aí, esse aqui é um palíndromo de 4 algarismos, esse aqui é um palíndromo de 3 algarismos, esse aqui é um palíndromo de 5 algarismos, tá? Então, no exercício repete, com os 10 algarismos, forma-se números de 4 algarismos. Um deles é escolhido ao acaso. Qual que é a probabilidade que seja formado um palíndromo? Então, vamos trabalhar essa questão letra A. Então, na letra A, inicialmente, eu vou pensar em 4 algarismos. Os 4 algarismos, ó, ele não tem nenhuma restrição. Então, o único problema só é que não pode acontecer o zero na primeira casa, né? Esse zero aqui, se aparecer, deixa de ser um número de 4 algarismos, passa a ser um número de 3 algarismos. Então, elimina o zero. Então, para eliminar o zero, sobram 9 elementos. Nas outras, não tem restrição. Então, a gente vai ter 10, 10 e 10. Então, a gente tem um total de 9.000 elementos como sendo ômega, tá? Agora o evento, vamos pensar agora no palíndromo. O palíndromo também, 4 elementos. Para ser palíndromo, repara que esse primeiro número, ele precisa coincidir com o último. E o do meio tem que ser iguais. Então, ou seja, esse primeiro tem que também ter restrição do zero. Então, só vou poder colocar 9 elementos aqui. Se eu coloquei um elemento aqui, o de cá tem que ser igual, o último. Então, aqui só pode ser uma opção, uma única opção. Aqui no meio pode ser qualquer um dos 10 algarismos, então aqui vai ser 10. Mas se eu escolher esse número, o de cá tem que ser igual, então aqui só pode ser uma única opção. Então eu tenho 90 resultados. Então a probabilidade de sair um palíndromo de 4 algarismos vai ser 90 sobre 9.000, que dá um total de 1 sobre 100. Ok? Deixa eu limpar aqui. Na letra B, ele pede qual seria a resposta se o número fosse de 5 algarismos. Então vamos pensar aqui agora com 5 algarismos. 2, 3, 4, 5. Então o mesmo raciocínio. O primeiro não pode ser acrescentar o zero, então é 9. Então contando aqui os números de ômega, o restante vai ser tudo 10, tá? Então não tem restrição. Vai dar então 90.000.
Então está aqui os 90.000 elementos. Agora vamos pensar o palíndromo de 5 algarismos. Novamente tem que começar com 9. Reparem aqui que o primeiro elemento tem que ser igual ao último. Esse daqui 0 tem que coincidir com esse 0 e no meio não importa o número que fique. Então, ou seja, se eu coloquei o primeiro como 9, o último vai ter que ser 1. O segundo não tem restrição, a gente põe 10. Só que necessariamente esse penúltimo tem que ser 1. E no meio não tem restrição, né? Não precisa ser igual a ninguém. Então, aqui é 10 também. Então, o resultado dá 900. 900 sobre 90.000 dá 1 sobre 100. E aí a gente encontra um padrão, tá? Para qualquer quantidade de algarismo que tiver o número, sempre a probabilidade vai ser de 1 para 100. Ou seja, a gente vai ter sempre um palíndromo para cada 100 números desse número de quantidade de algarismos, tá? Então a gente termina por aqui.